Castelo de Osaka 1598. Torneio anual, perante o imperador. Ryota, de 22 anos, o orgulho de seu dojo. Invicto em 17 torneios consecutivos, entrou na arena diante de 3.000 espectadores. Seu oponente, um ninguém, um ronin das montanhas sem treinamento. Formal, sem reputação, sem credenciais. O duelo durou 8 segundos. Ryota congelou. Sua mente ficou em branco. Seu corpo se recusou a se mover, e a espada de madeira do ronin o atingiu no rosto. 1, 2, 3 vezes, antes mesmo que ele erguesse a sua. A multidão silenciou. Então vieram as risadas, depois os sussurros, depois a vergonha que o perseguiria. Por 3 anos. Miyamoto Musashi escreveu: Você só pode lutar da maneira que treina, mas eis o que ninguém lhe diz. Você também só pode viver da maneira que treina. E quando você para de treinar, quando perde sua disciplina, seu propósito, sua identidade, você não apenas falha em sua arte, você falha em ser você mesmo. Esta é a história de um guerreiro que perdeu tudo. Não por ferimentos, não por oponentes superiores, mas por algo muito mais devastador, é o Sei Perdu. E a jornada de volta dessa escuridão, esse é o verdadeiro caminho do guerreiro sobre o qual ninguém fala. A questão não é se você vai cair, é se você encontrará o caminho de volta quando cair. Capítulo 1. O Despertar. O dia em que tudo se desfez. 3 dias após o duelo, Ryota estava sentado sozinho na propriedade de sua família, encarando a espada que não conseguia mais tocar. 22 anos de treinamento, 17 vitórias consecutivas. O elogio de seu mestre, o orgulho de seu pai, a esperança de sua aldeia, tudo destruído em 8 segundos. Os hematomas em seu rosto levariam dias para cicatrizar. A ferida em seu espírito era algo completamente diferente. Ele reviveu o momento incessantemente. O ronin se aproximando, a multidão observando. O sinal para começar. E então, nada. Não exatamente medo, nem mesmo pensamento consciente. Apenas vazio. Um vácuo, onde seu treinamento deveria estar. Seu corpo congelado, sua mente em branco, e nesse vazio, ele descobriu algo aterrador. Ele não sabia mais quem era. Por toda a sua vida, Ryota fora o guerreiro, o disciplinado, o dedicado, aquele que traria honra ao nome de sua família. Treinando. Ao amanhecer, praticando formas até o pôr do sol, meditando durante a noite, nunca bebendo, nunca se entregando a excessos, nunca se desviando do caminho. Sua identidade era sua disciplina. Seu propósito era sua prática. Seu valor próprio era sua habilidade. E em 8 segundos, tudo isso se revelou uma mentira. Ou pior, algo tão frágil que um único momento de pressão poderia destruí-lo completamente. Primeira semana, o desmoronamento. Ele tentou retornar ao treinamento. Suas mãos tremiam, segurando a espada. Seu mestre, Taeda Sensei, observava com preocupação. Ryota, você está apertando demais. Eu sei. Mas ele não conseguia parar. Movimento parecia errado. Um corpo inerte. Talvez você precise descansar. Eu não preciso descansar. Eu preciso... Mas ele não sabia do que precisava. Como consertar algo quando você não sabe o que está quebrado? Seus colegas treinavam ao redor dele. Alguns demonstraram pena. Outros cochicharam. Os alunos mais novos, aqueles que o admiravam há poucas semanas, agora evitavam contato visual. Depois de 1 hora, Tea se aproximou. Vá para casa, Ryota. Volte quando estiver pronto. Estou pronto. Não. Você está aqui, mas não está presente. As palavras o atingiram com mais força do que qualquer golpe de espada. Naquela noite, ele não meditou. Pela primeira vez em 8 anos, faltou ao treino noturno. Sentiu um alívio, como se tivesse tirado uma armadura que usava há muito tempo. No segundo mês, começou a decadência. Parou completamente de ir ao dojo. A princípio, disse a si mesmo que era temporário, apenas alguns dias para clarear a mente. Mas os dias se transformaram em semanas. Começou a beber. Não muito no início, apenas o suficiente para silenciar a voz em sua cabeça que gritava. Fracasso, covarde, fraude, seu pai o confrontou. Você envergonha nossa família.
O já fiz. Isso quer mais um pouco? Você desonra seu treinamento. Meu treinamento me traiu. As palavras irromperam, antes que Ryota pudesse impedi-las. Training, vida inteira. E, quando importou, congelei. Minha disciplina não significou nada. Meu treino foi inútil. Eu vivia uma mentira. Seu pai lhe deu um tapa. Então reconstrua. Eu não consigo. Quer dizer que você não vai. Quer dizer que eu não sei mais quem eu sou. O guerreiro que eu pensava ser, ele nunca existiu. Então, quem eu devo reconstruir? Seu pai? Saiu sem responder, porque não tinha uma resposta. Quarto mês. A escuridão. Ryota mergulhou completamente. Passava os dias dormindo, as noites bebendo. O dinheiro de sua família, ganho através de gerações de serviço honrado, desperdiçado em saquê e jogos. Tiaizá, o guerreiro disciplinado que antes acordava antes do amanhecer, agora não conseguia se levantar antes do meio-dia. Aquele que comia refeições simples, agora se empanturrava de excessos. Aquele que vivia segundo o Bushido agora cuspia em todos os princípios que um dia considerou sagrados, e a pior parte, ele não sentia nada. Nenhuma culpa, nenhuma vergonha, apenas vazio. Uma noite, bêbado e cambaleando pelas ruas de Osaka, ele encontrou um grupo de samurais de seu antigo dojo. Ryota, um deles, Kenji, um antigo parceiro de treino, parecia chocado. É você, Ryota, estava barbeado, sujo, irreconhecível. Que aconteceu com você? Descobri quem eu realmente sou, disse ele com a voz arrastada. Não sou o guerreiro que todos pensavam. Nada. A expressão de Kenji mudou de choque para pena. Aquela pena doía mais do que qualquer insulto. Volte para o dojo. Mestre Tiada não pode me consertar. Ninguém pode, porque não há mais nada para consertar. Ele cambaleou para a escuridão, deixando Kenji observando em silêncio. Sexto mês. Fundo do poço. Um monge o encontrou caído em um beco, quase inconsciente, sem comer há 3 dias. O monge velho, com olhos penetrantes apesar da idade, olhou para Ryota sem julgamento. Você está morrendo. Bom, não de fome, mas de ausência. Você se removeu da existência enquanto ainda respirava. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você perdeu um duelo. E porque não conseguiu encarar essa derrota, deixe de perder tudo o mais também. As palavras deveriam ter enfurecido Ryota. Em vez disso, penetraram sua dormência como uma lâmina na seda. Como alguém que trilhou o mesmo caminho que você está trilhando. Só que eu cheguei ao fim. E o que há no fim? Morte ou renascimento? Sua escolha. Mas você precisa escolher logo. O caminho que você está seguindo só leva a uma direção. O monge se levantou. Se você quiser encontrar o outro caminho, aquele que leva de volta, venha ao templo Kwayazan, ao terceiro toque do sino após o amanhecer. Por que eu viria? Porque, apesar de tudo, uma parte de você ainda quer viver. Não apenas respirar, mas viver. Essa parte o trará de volta. Manseyu. Ryota ficou deitado no beco por mais 3 horas, olhando para o céu, sem sentir nada. Então, lentamente, algo se agitou. Não esperança, não determinação, apenas curiosidade. E se houver um caminho de volta? Capítulo 2. O princípio Vu. Renascimento através da morte. Templo Koyasan. 3 dias depois, Ryota chegou sujo, de ressaca, meio convencido de que aquilo era inútil. O monge, que se apresentou simplesmente como Balde Dharma, apontou para uma esteira. Sente-se. Por 1 hora, eles ficaram sentados em silêncio. A mente de Ryota gritava. Se. Cada momento parecia insuportável. Finalmente. Por que estou aqui? Por que você se perdeu? E você acha que esse é o problema? É o problema. Não. A voz de Bodhidharma era firme. O problema é que você acha que alguma vez existiu. Perder Ryota. Não entendia. Diga-me. Quem você era antes do duelo? Um guerreiro, disciplinado, habilidoso, honrado. E essas coisas eram você ou eram o que você fazia? Qual a diferença? Tudo. Bodhidharma caminhou até um pequeno altar.
Este é o princípio do Seai. Mas para renascer, você primeiro precisa morrer de verdade. Estou morrendo há 6 meses. Não, você está se agarrando ao cadáver de quem você costumava ser. Isso não é morte. Isso é a recusa em aceitar a morte. Ele acendeu um incenso. A fumaça subiu em espirais, sem forma, livre. O guerreiro que você pensava ser foi construído sobre 17 vitórias. Sobre as expectativas da sua família, sobre o respeito dos outros, aquele guerreiro nunca existiu de verdade. Ele era uma construção, uma identidade construída sobre coisas externas. O que eu devo ser? Nada, tudo. Você não precisa ser nada, você precisa fazer. Eu não entendo. Você só pode lutar da maneira que treina. Musashi disse isso, mas você sabe o que isso realmente significa? Ryota balançou a cabeça. Significa que a identidade não existe em um estado fixo. Ela existe em ação. Você não é um guerreiro que treina às vezes. Você é o seu treinamento. Você é a sua prática. Cada momento, cada escolha. Mas eu já tentei isso e falhei. Não. Você construiu uma identidade com base em resultados, em vitórias, na opinião dos outros, em manter uma imagem. Isso é prática. Isso é performance. E a performance desmorona sob pressão. A voz de Bodhidharma assumiu uma qualidade que fez Ryota sentir que ele estava falando além daquele momento. Ao longo da história, guerreiros enfrentaram esta verdade. O eu que você pensa ser é uma ilusão, que construir a identidade com base no sucesso externo cria uma destruição inevitável. E em momentos que você não pode imaginar, outros enfrentarão a mesma crise que você. Jovens que construíram tudo com base em conquistas, na aprovação dos outros, em manter uma imagem, e perderam tudo em um momento de fracasso. Na presença e propósito, ensinamos essa sabedoria esquecida, não como nunca falhar, mas como se reconstruir depois que o fracasso o destrói. Porque o caminho do guerreiro não se trata de nunca se perder. Trata-se de encontrar o caminho de volta quando isso acontece. Se você se reconhece aqui, se perdeu tudo e não sabe como retornar. Este ensinamento o aguarda. Não motivação para se esforçar mais. Compreensão de por que você caiu e como se reerguer de forma diferente. Junte-se a nós neste caminho. Porque a história de Ryota não é única e universal. E o caminho de volta, embora solitário, é trilhado por todos que verdadeiramente buscam a maestria. Ryota sentiu algo mudar. Ainda não compreendia, mas reconhecia. Então, como eu me reconstruo? Você não reconstrói quem você era. Você constrói do nada. Verdade. Veja. Renascimento completo. Isso parece impossível. Ótimo. Então você está começando a entender. Amanhã começamos. Capitulação. Teste. Começando do zero. Dia 1. Hoje você praticará sua primeira forma de espada. Eu pratiquei formas 10.000 vezes. Não. Hoje você pratica pela primeira vez. Tudo o que veio antes, esqueça. Está morto. Você está começando como se nunca tivesse segurado uma espada. Aquilo pareceu insultante, degradante. Mas Ryota não tinha mais nada a perder. Bodhidharma lhe entregou uma espada de madeira para treino. No instante em que a mão de Ryota a envolveu, ela tremeu. Memórias inundaram o torneio. O congelamento. A humilhação. Ele largou a espada. Ótimo. Bodhidharma disse. O que você está sentindo? Isso é progresso. Por 6 meses, você não sentiu nada. Agora você sente medo. Isso é melhor do que o vazio. Eu não consigo fazer isso. Correto. O antigo Ryota não consegue. Ele está morto. Mas o Ryota, que está nascendo, agora não tem fracassos passados. Ele não congelou em combate. Ele não foi humilhado. Ele está pegando uma espada pela primeira vez. Isso não é verdade. Faça com que seja verdade. É isso que é prática. Sim. Não manter quem você era, mas se tornar quem você escolhe ser a cada momento. Ryota pegou a espada novamente. A mão ainda tremia. Primeira forma. Golpe por cima da cabeça, mas não de memória, e sim com presença. Sinta o peso. Sinta sua respiração.
Mova-se, quando o movimento vier naturalmente. Ryota ergueu a espada. Sua memória muscular tentou ativar a forma perfeita que ele havia praticado milhares de vezes. Pare. Você está atuando. Tentando fazer. Certo. Não existe certo. Existe apenas o agora. Mova-se. Isso era mais difícil do que qualquer treinamento que Ryota já havia feito. Cada impulso gritava para executar a forma perfeita. Mas Bodhidharma continuava a impedi-lo. Mas desta vez, sem pensamento, apenas respiração e movimento. 50 repetições. Cada uma pior que a anterior em termos técnicos. Cada uma mais presente. No final, Ryota estava exausto. Não fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Como foi? Terrível! Minha forma estava horrível. Minha técnica estava viva. Pela primeira vez em anos, você não estava atuando. Você estava presente. Essa é a base. Todo o resto se constrói a partir daí. Segunda semana, a resistência. To-dos os dias. A mesma prática, formas básicas. Sem avanço, sem progressão, apenas presença. O ego de Ryota gritou: eu sou melhor do que isso. Eu não preciso de prática para iniciantes. Aquela voz observou Bodhidharma. Será que a antiga identidade está tentando ressurgir? Deixa gritar. Não escute. Não discuta. Apenas retorne à respiração. Retorne ao movimento. Os velhos padrões lutaram com força. Orgulho, vergonha, comparação com quem ele costumava ser. Mas lentamente, através da pura repetição, algo mais emergiu. Não o guerreiro disciplinado executando com perfeição. Apenas Ryota. Presente, imperfeito, real. Quarta semana. A mudança. Durante o treino matinal, algo mudou. Ryota ergueu a espada. E pela primeira vez, desde o torneio, não sentiu tremor, medo, ansiedade de desempenho, apenas movimento. Sua forma não era perfeita, mas era seu presente autêntico. Bodhidharma percebeu. Não disse nada. Apenas assentiu. Naquela noite, você está pronto para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Aprender quem você realmente é. Não quem você era. Não quem você quer ser. Quem você é quando não está tentando ser nada. Capítulo 6. Psicologia do guerreiro, a ciência de perder e encontrar a si mesmo. Segundo mês. Compreendendo o padrão. O Bodhidharma reuniu Ryota e vários outros alunos, todos homens que da mesma forma haviam se perdido. Hoje, explico por que você caiu e por que pode se reerguer. A psicologia do colapso da identidade. Ryota construiu sua identidade com base em resultados, vitórias, aprovação alheia, validação externa. Isso é o que o entendimento moderno chama de autoestima condicional. Quando a autoestima depende de condições fora do seu controle, vitórias, respeito, sucesso, você se torna escravo dessas condições. E quando elas desaparecem, você desmorona. Musashi entendia isso. Você só pode lutar da maneira que pratica, não da maneira que deseja, não da maneira que imagina, mas da maneira como você realmente se move pela vida diariamente. Ryota praticava ser o vencedor. Ele praticava manter uma imagem. Quando as circunstâncias exigiram adaptação, quando a pressão revelou a lacuna entre a imagem e a realidade, ele não tinha prática nisso. Ele congelou. Neurociência do colapso. A ciência moderna descobrirá o que os guerreiros sempre souberam. Seu cérebro cria vias neurais com base em ações repetidas. Cada pensamento, cada comportamento, cada resposta praticada vezes suficiente se torna automática. Ryota praticou 17 vitórias. Assim, seu cérebro foi programado para vencer. Quando perdeu, seu cérebro não tinha conexões para processar aquela experiência. O sistema entrou em colapso. A identidade se despedaçou. Mas que mais eles descobrirão? Neuroplasticidade. Seu cérebro pode se reconfigurar a qualquer momento em qualquer idade, através de qualquer trauma. O Ryota, que existia antes do torneio. Essas conexões neurais enfraquecem diariamente por falta de uso. O novo Ryota se forma através da prática atual,
Novas conexões se fortalecem diariamente. Você não está reconstruindo o antigo eu. Fisicamente impossível. Você está construindo padrões completamente novos. Isso é renascimento biológico. A compreensão estoica. Os antigos filósofos estoicos de Roma ensinavam uma verdade semelhante. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Ryota entregou seu poder aos eventos externos. O resultado de uma única partida determinou toda a sua identidade. Isso não é força. Isso é escravidão às circunstâncias. O verdadeiro poder de um guerreiro vem de uma coisa: o que você pratica diariamente, quando ninguém está olhando. Não suas vitórias, não sua reputação, sua prática diária em si. Isso é quem você é. O ensinamento completo de Musashi, a sabedoria plena de Musashi. Você só pode lutar da maneira que pratica, mas ele também escreveu um asterisco. Não deixe sua mente parar com um golpe da espada do seu oponente. O asterisco significa não se apegar a momentos isolados. Não deixe que uma vitória o defina. Não deixe que uma derrota o destrua. Flua como a água, através de todas as circunstâncias. O guerreiro que precisa vencer é fraco. O guerreiro que pode perder e continuar imparável. Ryota absorveu isso, finalmente compreendendo a profundidade do que vinha aprendendo. Capítulo 5. A primeira transformação. A joia que ele não podia perder. 4 meses. Um viajante chegou ao templo. Um samurai, em busca de desafios. Bodhama se aproximou de Ryota. Ele lançou um desafio. Estou lhe oferecendo a oportunidade de aceitar. Cada fibra do ser de Ryota gritou: não. As memórias do torneio voltaram com força. Eu não posso. Correto. O antigo Ryota não pode. Mas o Ryota, que praticou a presença por 4 meses. O que ele escolhe, não estou pronto. Pronto para quê? Para vencer? Para impressionar? Para provar algo? Esses são velhos padrões. Estou perguntando: você está presente o suficiente para entrar na arena e simplesmente estar lá? Irrelevante. Algo na pergunta mudou a perspectiva de Ryota. Não se tratava de posso vencer, mas sim de posso estar presente, independentemente do resultado? O duelo. O pátio do templo. 20 monges observando o desafiante. Um ronin habilidoso, mais velho, experiente. Ryota deu um passo à frente. Curvou-se, desembainhou a espada e esperou. O ronin atacou rápido, agressivo, testando. O antigo Ryota teria congelado ou se apressado para provar seu valor. O novo Ryota simplesmente respondeu: não por memória, não por medo, mas por presença. O duelo durou 3 minutos. Nenhum vencedor decisivo. Ambos acertaram golpes. Ambos demonstraram habilidade. Quando se separaram, ofegantes, Ryota percebeu algo profundo. Ele estivera presente o tempo todo. Não congelara. Não se apresentara. Apenas estivera. Vencer ou perder tornou-se irrelevante. A vitória era estar plenamente presente. O ronin curvou-se profundamente. Você é o oponente mais presente que já enfrentei. Um elogio maior do que qualquer vitória. Dharma corporal aproximou-se em seguida. Como você se sente? Eu não sei. Nem orgulhoso, nem envergonhado. Apenas aqui. Ótimo. Isso é maestria. Não alcançar algo. Ser algo. Agora, você está pronto para o trabalho mais profundo. Mas um momento de presença não era. O que viria a seguir testaria se Ryota havia realmente se transformado ou se simplesmente encontrara outra identidade para representar. Capítulo 6. A Arca do Treinamento Profundo. A longa estrada de volta. 6º mês. A prática diária. Pauri. Dharma introduziu treinamento avançado, não em técnica, mas em presença. O ritual matinal, 4 horas. Despertar sem negociação. 4:15. Meditação zazen 90 minutos. 6 horas. Formas de espada. 2 horas. 8 horas. Deveres do templo: limpeza, cozinha. 12 hours. Estudo de filosofia e estratégia. 14 condicionamento físico. 16 horas. Prática livre.
18 horas. Informação ausente. Meditação noturna às 20 horas. Reflexão. Dormir todos os dias. Sem exceções, sem negociações, sem necessidade de motivação, apenas compromisso. É assim que se reconstrói a identidade. Bodhidharma ensinava que o trabalho com a sombra não se dá por meio de mudanças drásticas, mas sim por meio de ações consistentes no presente. Mas a disciplina sozinha não era suficiente. Você precisa encarar aquilo de que está se escondendo. Bodhidharma disse durante o ensinamento noturno: eu não estou me escondendo. Você está se escondendo da vergonha do torneio. Você treinou a presença, mas não encarou a ferida que causou seu colapso. Ele fez Ryota descrever o torneio em detalhes. Cada momento, cada sensação, cada emoção. No início, Ryota resistiu. Então as palavras vieram, hesitantes, dolorosas, reais, o congelamento, o riso, a desgraça, o estilhaçamento de sua identidade. As lágrimas não vieram de fraqueza, mas de libertação. Bom, a ferida não é fraqueza. A recusa em Reconhecla criar fraqueza. Agora ela está exposta. Agora pode cicatrizar. A percepção da meditação durante a meditação profunda. 8. Ryota vivenciou algo profundo. Sua mente se aquietou completamente. Nesse silêncio, a consciência surgiu. Esta jornada, este caminho da perda à reconstrução. Guerreiros de todos os tempos trilham este caminho. A descida, a escuridão. A luta, de volta à luz. A descoberta de que o eu que você perdeu nunca foi real. Na presença e propósito, honramos esta verdade. Que se perder não é o fim, é o começo de encontrar quem você realmente é, por baixo da performance. Este ensinamento continua para aqueles que caíram, que falharam, que perderam tudo e não sabem como se reconstruir. Não com motivação, mas com um método. Prática diária, Eka Present. Se você está nessa escuridão agora, se você se perdeu e não consegue encontrar o caminho de volta, junte-se a nós todas as semanas. As práticas que reconstruíram Ryota reconstroem qualquer pessoa disposta a se comprometer, porque o caminho de volta existe, mas apenas para aqueles que param de tentar retornar a quem eram, e em vez disso, constroem a partir da presença, quem são agora. O pensamento passou, mas sua verdade permaneceu intrínseca. Segundo ano, a identidade, que não pode ser quebrada. No segundo ano, a transformação de Ryota estava completa, mas diferente do esperado. Ele não era mais o guerreiro de antes do torneio. Ira mais real. Menos polido, mais presente, menos perfeito. Sua técnica melhorou, mas esse não era o ponto principal. Sua presença se aprofundou. Isso era tudo. Outros alunos observavam seu treino, não mais impressionados pela perfeição, mas pela autenticidade. Como você fez isso? Um deles. Como você voltou? Eu não voltei. Aquela pessoa está morta. Eu construí para frente. Capítulo 7. O confronto final. Encarando o passado. Ano 3. Retorno a Osaka. Bodhidharma anunciou: você está pronto. Para quê? Para encarar aquilo de que fugiu, o torneio, a arena, o momento que o destruiu. O medo surgiu imediatamente. Eu não preciso. Precisa sim. Não para provar nada. Para completar o ciclo, para encarar o lugar da sua morte e mostrar a si mesmo que renasceu. Reliant Tentament. Ryota concordou. Eles viajaram para Osaka, o castelo onde o torneio anual era realizado. Mesma arena, mesma multidão. 3 anos depois, mas desta vez, Ryota não estava competindo, apenas assistindo, observando. Então, uma voz da multidão: Ryota, é você? Seu antigo mestre, Chi-sensei. O reconhecimento foi complexo. Choque, preocupação, curiosidade. Mestre Ryota curvou-se. Você desapareceu. Pensamos em muitas coisas. Eu me perdi. Passei 3 anos procurando um caminho de volta. E você? Eu encontrei um caminho para frente, não para trás. Tea-sensei o observou. Você está diferente. Estou presente. Eu não estava antes. Você vai competir? Todos os instintos gritaram: não.
O velho medo ressurgiu. E se eu congelar de novo? E se eu me humilhar? Mas o resultado é irrelevante. A presença é tudo. Sim, o duelo final. O oponente de Ryota. Ironicamente, o mesmo Ronin que o derrotara 3 anos atrás. A multidão murmurou. A revanche, eles se curvaram, desembainharam as espadas, começaram. E Ryota estava completamente presente. Não atuando, não provando nada, apenas presente. O Ronin atacou. Ryota fluiu. Sem congelamento, sem medo, apenas resposta. O duelo foi belo, não por causa da perfeição técnica, mas pela presença completa de ambos os lutadores. Quando terminaram, respeito mútuo, sem um vencedor claro. A multidão explodiu em aplausos, mas Ryota mal os ouviu. Porque a vitória não estava no duelo, estava em estar totalmente presente, no momento que antes o destruía. Depois, o Ronin se aproximou. Há 3 anos, você congelou. Hoje, você fluiu. Aokimuru. Deixei de ser o guerreiro que nunca perde e me tornei o guerreiro que aparece. Ganhe ou perca. Estou aqui. Isso é maestria. Revelação final. A verdade do guerreiro. Você só pode lutar da maneira que pratica present. Ryota, agora com 28 anos, sentou-se com um balde Dharma nos degraus do templo. Agora entendo o que Musashi quis dizer. Diga-me, você só pode lutar da maneira que pratica, não significa aperfeiçoar sua técnica. Significa que a maneira como você vive é como você se comporta sob pressão. Por 3 anos, pratiquei ser o guerreiro perfeito. Então, quando a perfeição foi exigida, e eu não consegui alcançá-la, me despeducei. Depois, pratiquei a presença diariamente, imperfeitamente autêntica. Assim, quando a pressão voltou, eu já havia praticado estar presente sob pressão. Sem congelamento, apenas fluir. Sua prática diária é sua identidade, não suas conquistas, não sua reputação. O que você realmente faz a cada momento, sozinho, quando ninguém está olhando. A verdade mais profunda. A maioria dos guerreiros teme perder um duelo. Bodhidharma continuou. Mas a verdadeira perda é perder a si mesmo. E isso não acontece em momentos dramáticos. Acontece em pequenas escolhas diárias. Quando você falta ao treino, quando você se apresenta, em vez de estar presente. Quando você vincula seu valor aos resultados. Cada pequena escolha enfraquece a base. Então vem a pressão, um duelo, uma crise, um momento da verdade, e a base frágil desmorona. O caminho de volta também não é dramático. São pequenas ações consistentes e presentes, diárias, semanais, mensais, construindo uma nova base do zero. Vokasei perdu, Ryota. Mas essa perda se tornou sua maior professora, porque agora você sabe que a identidade construída sobre conquistas é frágil. A identidade construída sobre a prática diária é inquebrável. A lição do samurai. Ensinando os perdidos. 6 meses depois, um jovem herói samurai de 20 anos chegou ao templo, derrotado, desonrado, perdido. Ryota o reconheceu imediatamente. Viu a si mesmo 3 anos atrás. Você pode me ajudar? Perguntou o herói, com a voz desesperada. Posso te ensinar o que aprendi, mas você precisa se esforçar. Eu farei qualquer coisa. Ótimo, porque o caminho de volta exige tudo. Ryota o conduziu ao campo de treinamento. Hoje, sua primeira lição, você só pode lutar da maneira que praticar. Musashi disse isso. Você entende? Acho que sim. Não. Você não entende. Ainda não. Mas você vai entender, porque vou te ensinar o que meu mestre me ensinou, que essa sabedoria não se trata de esgrima, trata-se da própria vida. Tudo o que você faz diariamente, cada escolha, cada ação, cada momento, isso é o seu treinar. E quando a pressão chegar, você responderá exatamente como treinou. Então, se você praticar estar presente, estará presente sob pressão. Se você praticar a performance, você se desmoronará quando a performance falhar. El Untrigue. Uma espada de treino ao herói. Este ensinamento continua aqui, na presença e no propósito. Para aqueles que se perderam e buscam o caminho de volta,
Não para quem eram, mas para quem podem se tornar, através da prática diária, do presente. A cada semana, reconstruímos, não com motivação, com método, não com perfeição, mas com presença. Não tentando impressionar, apenas aparecendo. Se você está pronto, se você se reconhece nesta história Camine Conosco, inscreva-se neste caminho, porque a jornada do perdido ao reencontrado é o caminho do guerreiro que todos eventualmente percorrem. A questão não é se você se perderá, mas se você se comprometerá a encontrar o caminho de volta. Oh, Haraway curvou-se profundamente. Por onde eu começo? Primeira forma de espada, mas não de memória, mas com presença. E praticaremos todos os dias, até que a presença se torne quem você é, não o que você faz. Ele demonstrou. O herói seguiu imperfeitamente, autenticamente presente. E o ciclo continuou. O aluno se tornou professor. O perdido se tornou encontrado. A morte se tornou renascimento. Você só pode lutar da maneira como pratica. Então, pratique estar presente. Pratique ser real. Pratique. Esse é o caminho de volta. Esse é o caminho do guerreiro.